Homem-Aranha Um Novo Dia pode ser sim o melhor filme do Homem-Aranha até então. Eu não digo isso porque vai ter uma grande variedade de vilões no filme. O filme vai estar lindo, a gente vai ter o melhor Homem-Aranha. Não, eu não me refiro a isso. É porque vai abordar um tema que é bem presente na história do Homem-Aranha, que é importante para as pessoas no geral, a solidão. Esse vídeo vai abordar sim temas mais pesados, por assim dizer. Então, caso você não goste desse tipo de assunto, pode ver outro vídeo que tenha no canal ou aguardar o próximo vídeo, porque nem todo vídeo do canal, obviamente, vai ser assim, né? Começando com por que esse filme vai abordar a solidão. Caso você não se lembre, no final de Sem Volta para Casa, Peter fez um feitiço que fez todo mundo esquecer quem ele é, incluindo a MJ, o Ned e toda a população da Terra. Todo mundo esqueceu quem ele é. Após isso, Peter virou basicamente alguém sem nada na vida. Ninguém se lembra dele, ninguém lembra que ele sequer existe. O que temos é o Homem-Aranha. As pessoas só veem o Homem-Aranha atualmente. Ninguém mais vê o Peter, todos só veem apenas o Homem-Aranha. Pro Peter, isso é algo bom pra ele, pois ele não consegue se concentrar na vida de Peter Parker enquanto ele é o Homem-Aranha. Ele não é ele mesmo enquanto ele é o Homem-Aranha. Ou seja, ele consegue meio que esquecer de tudo enquanto ele apenas cuida da cidade, enquanto ele apenas cuida dos outros. Ele escolheu se isolar, ele escolheu não ter mais ninguém. Ele vê todo mundo se divertindo, ele vê o Ned com a MJ e vê eles juntos, tipo, seguindo a vida, indo pra faculdade, e ele apenas coloca a máscara e vai cuidar da cidade. Então, ele decide que ele não pode se aproximar deles, pois ele sabe que se ele se aproximar deles, todos vão estar correndo perigo. Mas isso é realmente bom pra eles? Isso é realmente bom pra ele? Bom, obviamente não. O Peter vai ficar mal com isso. O Peter vai ficar atormentado com isso. E isso obviamente vai levar ele a um possível colapso. Ele possivelmente vai ficar cada vez mais louco. E no filme a gente provavelmente vai ver ele se reaproximando das pessoas, se reaproximando do Ned, da MJ. Ele vai ver a MJ com outro cara e vai se sentir mal. E por isso que possivelmente ele não queria estar ali. Possivelmente não. É por isso que ele não queria se aproximar da MJ de novo. Porque ele sabia que seria tão ruim pra ele quanto seria tão ruim pra ela. Mas ele também vai encontrar outras pessoas pelo caminho. Ele vai encontrar o Justiceiro, que possivelmente ele vai se aproximar dele de alguma forma e vai ter que confiar no Justiceiro para entregar a MJ, já que a MJ vai estar correndo risco de vida em algum momento do filme, já que a vilã do filme vai querer matar a MJ, possivelmente para abalar o Peter ainda mais, já que a única coisa que ele ainda meio que se mantém são todos os pilares da vida dele caíram. O Homem de Ferro morreu, um pilar caiu, a Tia May morreu, 2 pilares caíram. Agora, se ela morrer, todos os pilares vão ter caído. Ele não vai ter mais chão. Ele não vai ter mais motivos para seguir em frente. E ele possivelmente vai se agarrar somente ao Homem-Aranha. Ele possivelmente vai esquecer quem ele é. Ele possivelmente vai ter que confiar em outras pessoas ao longo do filme. Ele vai ter que confiar no Justiceiro. Ele vai ter que confiar na própria MJ. Ele vai ter que confiar até mesmo em si mesmo. Imagina pra alguém que passou tanto tempo sozinho quanto ele passou esses anos sem se aproximar de outras pessoas. Ele simplesmente não tinha condições de ter uma vida boa, já que tudo dele, tudo que ele ganhava, todo o salário dele praticamente era possivelmente só para pagar aluguel e construir equipamentos para o Homem-Aranha, investir em tecnologia para o Homem-Aranha, e nada era para ele. Nada era pro Peter. Pro Peter, a única coisa que sobrava
era ver fotos, era se preocupar com a vida. E ele se escolheu se isolar. Ele escolheu a solidão. Ele escolheu ficar sozinho. E se você for ver, agora eu vou pegar a vida real. Por isso que eu queria fazer esse vídeo, porque eu queria pegar a vida real. Muitas pessoas preferem a solidão. Muitas pessoas preferem não confiar em outras. As outras pessoas, para essas pessoas que escolhem a solidão, são apenas peso, são apenas decepções, possíveis decepções. E a pessoa que escolhe viver sozinha, ela acaba se aprofundando cada vez mais, tipo, nela mesma, e ela acaba ficando sozinha, sabe? Ela acaba ficando somente com a própria voz. E isso é horrível, porque o ser humano é um ser feito para socializar. Nós vivemos em sociedade, sabe? E você vê isso nas outras pessoas, tipo, as pessoas cada vez mais falam: eu prefiro não ir para algum lugar com meus amigos e eu prefiro ficar em casa. Sabe, você ouve isso cada vez mais. E isso é horrível, isso é tenebroso. Você vê que a pessoa gosta de ficar sozinha, isolada, no canto dela. E isso não, às vezes não necessariamente é tão ruim assim. Às vezes a pessoa só precisa se acalmar a própria mente. Mas a partir do momento que a pessoa vive disso, em que a pessoa só vive da solidão, igual o Peter vive, é terrível. É terrível. Você consegue ver, você olha pro Peter e às vezes tem pessoas que se enxergam nele. Porque ele escolhe ser alguém que ele não é, ele escolhe ser um Homem-Aranha. E essas pessoas às vezes escolhem ser umas pessoas que elas não são, sabe? Pra se distrair da vida. Sabe o quão horrível isso é, você não ser você mesmo, por ter medo de se decepcionar, por ter medo de se aproximar de outras pessoas, por ter medo de enfrentar seus medos. Sabe o quão horrível isso é? Você não conseguir chegar perto daquela pessoa que você gosta, daquela pessoa que você queria tanto ser amiga, mas você escolhe ficar sozinho pelo seu próprio bem e até mesmo pelo bem das pessoas, porque você não quer que elas se machuquem com você mesmo estando ao lado delas. É horrível. E em Homem-Aranha Brand New Day, a gente vai ver isso. A gente vai ver o Peter não querendo se aproximar dos outros. A gente vai ver ele sendo alguém que ele não é. A gente vai ver ele sendo somente o Homem-Aranha e a gente não vai ver o Peter. A única coisa que nós vamos ter por grande parte do filme é o Homem-Aranha. Não vamos conhecer tanto do Peter, quer dizer, vamos conhecer o Peter, mas a gente vai ver o lado horrível dele, aquele lado que já tá morto praticamente, que é o próprio Peter Parker. Ao longo do filme, a gente vai ver ele se reaproximando das outras pessoas. A gente vai ver ele se reaproximando da MJ, se reaproximando do Ned. E, bem, isso é uma mensagem que tem que ser passada para as outras pessoas, de não tenha medo, sabe? Quer dizer, confronte seu medo. Você não pode simplesmente ficar observando uma pessoa de longe sem tomar uma atitude, sabe? Você não pode ficar se escondendo cada vez mais em algo que você não é. Tente se aproximar dessas pessoas, sabe? Não fique sozinho. Você não precisa lidar com todos os seus problemas sozinho. Não precisa guardar toda uma mágoa dentro de você, sabe? Compartilhe com outras pessoas essa mágoa, sabe? Não compartilhe no sentido de... como eu posso dizer? No sentido de uma pessoa tem que ficar magoada também, sabe? Não digo no sentido, obviamente. Digo no sentido que você tem que compartilhar essa mágoa com alguém, pra alguém tentar te ajudar, sabe? Pra alguém você estender a mão pra você. Eu sei que é difícil. Eu sei que às vezes você vai ver uma pessoa que você acha que ela tá estendendo a mão pra você, e ela, na verdade, numa hora só vai largar a mão, sabe? Uma hora ela só vai soltar e vai te largar sozinho de novo. Mas, sabe? Vai ter alguma pessoa uma hora que você vai ter coragem de encostar na pessoa e a pessoa vai, sabe, te acolher.
vai te pegar na mão e não vai te soltar, sabe? Não vai te abandonar. Eu sei que no mundo em que vivemos hoje em dia, não dá pra confiar em quase ninguém. Mas, como eu disse, é quase ninguém, não é ninguém. Vai ter alguém uma hora que você vai encostar e essa pessoa vai te abraçar, vai te acolher, sabe? Assim como o Peter está sendo acolhido novamente por outras pessoas. Ele está se apegando novamente a outras pessoas. E até mesmo a pessoas antigas que ele conhece. Não fique sozinho. Não fique sozinho. A solidão é algo que dói. O Peter vai sentir essa dor no filme. Ele sentiu essa dor por anos, enquanto ninguém se lembrava dele. Isso tornou ele cada vez mais amargo, sabe? Assim como o próprio Homem-Aranha do Andrew ficou amargo, o Peter vai ficar amargo, já que ele não vai ter ninguém. Mas essa amargura dele vai ir embora uma hora, sabe? Enquanto ele, sabe, se apegar a alguém. Então não fique com medo de se apegar a alguém. Não fique com medo de socializar, sabe? Não escolha a solidão. A solidão, uma hora, possivelmente vai te matar. Porque o tanto de gente que fica sozinha uma hora e quando chega um momento em que essa pessoa tá tão, sabe, tá tão afundada na solidão, a pessoa simplesmente não confia nem na própria solidão. A pessoa não confia nem em si mesma mais, sabe? E ela acaba desabando, se é que me entende. Então não fique sozinho. Você é mais do que essa solidão, se é que eu posso dizer assim. Assim como o Peter não vai ficar sozinho em Brand New Day, assim como ele vai ter um novo dia, você possivelmente vai ter um novo dia, sabe? Você vai uma hora confiar nas pessoas, você uma hora vai ver o sol nascer com outra pessoa, e por mais incrível que pareça, isso vai te curar. Essa solidão que está em você não vai ficar por muito tempo enquanto você estiver ao lado de alguém que te ame, que te respeite, sabe? Que te olhe com os mesmos olhos que você vê ela, sabe? Com olhos de, como é que eu posso dizer? Com olhos de apreciação, sabe? Com olhos de amor. Então, não fique sozinho. Esse é o único recado que eu quero dar pra você. Não fique sozinho. A solidão mata, assim como depressão, que é algo gerado pela própria solidão. E tome cuidado, sabe? E se aproxime de outras pessoas também. Não tenha medo. É isso. Muito obrigado por ficar até aqui. Esse é o like. Se inscreva no canal e ative o sininho para mais vídeos sobre cultura nerd no geral. E é isso. Valeu.